E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os 5 melhores setores da bolsa. Lembrando que isso é apenas a minha opinião. Eu vou falar um pouco sobre os setores que eu considero mais resilientes e também dar os motivos pelos quais eu acho isso. E para iniciar tudo isso eu vou falar sobre o setor de internet. E um dos fatores que me atrai bastante nesse tipo de empresa é que ela não precisa um investimento muito grande de capital para ela crescer. Justamente porque elas terceirizam alguns dos seus serviços, como a produção de software, com outras empresas, como a Amazon. Outra coisa atrativa em empresas de internet é que elas conseguem escala global muito rapidamente e muito facilmente, sem fazer investimentos gigantescos como outras empresas, que precisam investir em novas sedes. Esse tipo de empresa pode atingir usuários de todo o mundo em instantes e com um baixíssimo investimento. E exatamente por esses fatores demográficos, as empresas de internet historicamente têm um crescimento bastante acima da média com relação às outras empresas, porque elas se espalham muito rápido e muito facilmente, tendo uma multiplicação gigantesca em seu crescimento quando elas dão certo. Sem falar que em crises elas estão blindadas, por não serem produtos físicos e sim produtos virtuais, que não são afetados por nenhum tipo de vírus ou algo do tipo, se é que vocês me entendem. Outro setor que a gente vai falar é sobre o setor elétrico, principalmente quando a gente fala de empresas responsáveis pela transmissão. Geralmente essas empresas têm bastante previsibilidade em sua receita. O setor elétrico é uma ótima opção de investimento para quem procura diversificar e também quem procura segurança e tranquilidade. Afinal, elas apresentam baixa volatilidade em cenários de crise econômica. Então, se você perceber, as empresas do setor elétrico tiveram pouca volatilidade nesse momento complicado que a gente vive. Esse setor acompanha o crescimento do país como um todo. Então, com mais investimentos, as empresas têm mais e mais clientes, aumentando cada vez mais o seu lucro. Por essa razão, essas companhias apresentam um altíssimo crescimento, além de pagarem ótimos dividendos e aguentarem firmemente em momentos de crise, já que é algo necessário, básico e fundamental nos tempos atuais que a gente vive. Então, mesmo em situações muito complicadas de crise, todo mundo precisará de energia elétrica para sobreviver. E é um bem que o cidadão costuma pagar, até mesmo quando ele não utiliza. E agora, pessoal, vamos para o terceiro setor que a gente vai falar. Então, bora! E agora, pessoal, o próximo setor que a gente vai falar vai ser o setor financeiro, ou seja, o setor de bancos. Em um mundo cada vez mais globalizado, com a educação financeira sendo divulgada à sociedade, a financeirização da economia faz com que os bancos e fintechs tenham cada vez mais relevâncias no mercado. Devido a isso, a necessidade das pessoas por um intermediador financeiro se torna cada vez maior. É um setor com alta lucratividade, em decorrência do spread bancário praticado pelas instituições financeiras. Essa maneira de rentabilidade dos bancos tradicionais está sendo um pouco ameaçada pelas startups, como o Banco Inter, que apresenta uma valorização bem grande na bolsa de valores, fazendo com que os bancos de maior porte sejam forçados a oferecer melhores produtos cada vez mais. De toda forma, é um setor que sempre fará parte da rotina das pessoas, portanto é uma opção excelente para o longo prazo. As maiores empresas que a gente conhece do setor são o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil. As instituições bancárias tradicionais têm diminuído o quadro de funcionários, reduzindo o número de agências físicas e apostando mais nas agências digitais, fazendo com que algo que já era extremamente lucrativo se torne cada vez mais lucrativo. Os bancos sempre ganham no final. Então, às vezes é melhor a gente estar do lado deles sendo acionista e não um cliente. E agora o setor que a gente vai falar vai ser o setor de papel e celulose.
que com o passar dos anos mostrou-se um dos setores mais perenes da Bolsa de Valores brasileira. As principais empresas desse setor são Klabin e Suzano, que são empresas mais do que centenárias, mostrando na prática a perenidade desse setor. Outro fator que a gente pode ver como algo positivo desse setor é que, pelo fato da gente estar localizado no Brasil, o clima aqui é muito favorável para o plantio de florestas, facilitando ainda mais o desenvolvimento desse mesmo setor. Porém, quem desejar investir nesse tipo de empresa deve saber que elas costumam crescer fazendo dívidas. Mas isso nunca afetou a perenidade desse tipo de empresa, porque ela consegue honrar as suas dívidas. Outro fator que fazem muitos investidores fugirem desse tipo de empresa é a sua falta de estabilidade. Então existem trimestres que elas dão muito lucro e existem trimestres que elas dão menos lucro porque elas estão se endividando. Então, se você tiver estômago para investir nesse tipo de empresa, você irá se dar muito bem no longo prazo. Afinal de contas, são empresas que dificilmente irão quebrar. E o último setor que a gente vai falar vai ser sobre o setor de seguros. Um dos fatores que a gente pode apontar como algo vantajoso para quem quer investir nesse tipo de setor é que são setores que geram e têm muito caixa. Eles recebem primeiro e prestam o serviço depois e se for necessário. Outra vantagem é que é um setor resiliente em períodos de crise, então dificilmente ele vai ser afetado em momentos de crise. E também é um setor com potencial de longevidade, ou seja, eles mostram serem setores bastante perenes. Sem falar que no Brasil o setor de seguros ainda é pouco desenvolvido se comparado com outros locais. Então existe uma margem de crescimento muito grande para esse tipo de setor. Então, só para exemplificar como funciona o setor de seguros e mostrar que é um setor muito vantajoso, vamos supor que você tem um carro e que você queira proteger esse patrimônio contratando uma seguradora. E todo esse dinheiro que as seguradoras recebem é investido, fazendo com que elas obtenham bastante lucro. Sem falar que quando acontecer um determinado problema com o seu automóvel, ela vai indenizar você e você não vai tomar nenhum prejuízo. Porém, esse valor da indenização não equivale a quase nada se comparado com o lucro que elas obtêm. Afinal de contas, pouquíssimas pessoas terão problema com o seu automóvel. A menor porcentagem das pessoas é que sofrem esses problemas. Portanto, é ótimo para o cliente e melhor ainda para as seguradoras, fazendo com que elas obtenham lucro de uma forma bastante fácil, quase que um mal necessário que as pessoas que querem proteger o seu patrimônio acionam. Mas o vídeo é esse, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito do canal, não deixe de se inscrever. E se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Valeu, falou e até a próxima.